Entre elas estão 7 grandes cidades-centro, e Bailin é uma dessas 7 cidades. O preço dos terrenos aqui é extremamente caro, pode-se dizer que cada centímetro vale ouro. No entanto, bem no centro de uma cidade como essa, há uma mansão particular inteira cercada por montanhas e rios, conhecida como residência do senhor da cidade. E esse jovem é o jovem senhor da cidade de Bailin, uma pessoa que atravessou para este mundo. Em sua vida passada, Baizian era um soldado que morreu em missão. Mas seu destino não havia terminado, e sua alma atravessou para um mundo cheio de bestas espirituais e domadores. Baizian era diferente dos outros que atravessaram. Ele não tomou posse de um corpo já existente. Parecia ter renascido em uma nova forma. Mas mantendo as memórias de sua vida anterior, Baizian acabou de terminar sua higiene pessoal. E, olhando-se no espelho, não pôde deixar de refletir. Embora já visse esse rosto há mais de 10 anos, toda vez ele tinha que admitir, era absurdamente bonito. De repente, um portal se abriu no espaço, e uma criatura surgiu dele. Baizian se virou e reconheceu a criatura. Era um peixe de escamas prateadas e olhos vermelhos, de nível ouro. O peixe nadou até Baizian e então falou: o café da manhã está pronto. Tá bom, já vou descer depois de me arrumar. Avisa o papai primeiro, respondeu Baizian. O peixe lembrou mais uma vez para não deixar todos esperando, e então mergulhou de volta no portal, desaparecendo. Aquele peixe de escamas prateadas e olhos vermelhos era uma besta espiritual de nível ouro e também o animal espiritual vitalício de seu pai. Neste mundo, ele era considerado um dos poderosos. Ao descer, viu que todos já estavam esperando por ele. Aquela mulher linda era sua mãe nesta vida, e ao lado dela estava sua irmã, Baiziu. O homem que conversava era seu pai. E sentado na cadeira principal, com cabelos grisalhos mas expressão firme, estava Baijion, o senhor da cidade de Bailin e avô de Baizian. Vovô, quando o senhor chegou? Baizian perguntou enquanto puxava a cadeira para se sentar. Hoje é a cerimônia anual de despertar, e como senhor da cidade, preciso estar presente para discursar e encorajar os estudantes. Você também é um dos candidatos deste ano, hoje. Também precisa participar da cerimônia do despertar. Que bom, daqui a pouco nós dois, avô e neto, iremos juntos ao salão principal para a cerimônia do despertar. Certo, respondeu Baizian com docilidade, pois ele já esperava ansiosamente por essa cerimônia. A chamada cerimônia do despertar, na verdade, é a cerimônia anual de despertar das esferas espirituais da Federação dos 9 Reinos. Todos os anos, nessa época, a Federação realiza a cerimônia do despertar para ajudar os jovens a liberar seu potencial. Os bem-sucedidos podem ingressar na Academia das Esferas Espirituais, onde aprenderão conhecimentos relacionados a elas. Já os que falham só podem estudar em escolas comuns. Por isso, essa cerimônia é como o vestibular da sua vida passada. Ambos são momentos cruciais que definem o destino de uma pessoa. A fera espiritual com talento determina a posição de alguém neste mundo. Sem talento, até uma formiga que passa nem se dá ao trabalho de olhar para você. No entanto, o viajante do tempo apareceu e disse a Baizian para não se preocupar, porque um mês antes, ele já havia despertado sozinho uma fera espiritual de nível A. Essa é uma habilidade chamada intuição, pertencente ao sistema espiritual, que concede ao despertado um instinto de combate impressionante. Às vezes, até consegue perceber emoções especiais e compreender os pensamentos das esferas espirituais. É um talento espiritual extraordinário, com funções muito abrangentes. Além de possuir uma intuição aguçada, em combate pode evitar perigos e até se comunicar com feras espirituais, sendo extremamente útil em batalhas e no treinamento delas. Para Baizian, a cerimônia do despertar já não tinha tanta importância. Por isso, ele estava tão tranquilo. Seu talento espiritual de nível A é excepcional, e despertar sozinho não é algo fácil. Seu avô também sabia disso, por isso, mesmo no mundo original, Baizian era um prodígio cobiçado por grandes famílias para ser treinado. Ele não conseguiu realizar o que o neto conseguiu. Mas Bai Jinchon estava um pouco preocupado, pois o neto ainda era jovem e, se fosse para lá, temia que aqueles velhos monstros o devorassem sem deixar vestígios. Por isso, queria fortalecer Bai Zian, para que ele se tornasse uma pessoa verdadeiramente serena e fria. Bai Jinchon, pensando nisso, chamou o neto. Bai Zian, que estava tomando chá, ergueu a cabeça ao ouvir a voz. Não subestime esta cerimônia do despertar, A Pedra do Despertar usada pela Federação dos 9 Reinos é um tesouro supremo de nível máximo, muito especial. Em toda a Federação de Juzhou só existe um único, como Bai Jinchon lembrou. A Pedra do Despertar que ele mencionou tem uma origem extremamente especial. Quando a Era recém havia começado, as feras estranhas já haviam invadido o mundo deles, representando uma enorme ameaça para a humanidade, e os humanos quase foram extintos. Foi nesse momento crítico que a geração anterior descobriu essa Pedra do Despertar.
Em seguida, os primeiros domadores de feras despertaram seus talentos graças a ela, permitindo que a humanidade sobrevivesse e inaugurasse a Era dos Domadores de Feras. Pode-se dizer que essa pedra do despertar especial é a base da civilização dos domadores de Juzou. Para se tornar um domador de feras, é preciso passar por 3 etapas: despertar o talento para domar, construir o espaço do domador e, por fim, firmar um contrato com a primeira fera estranha. Embora os discípulos de grandes famílias ou seitas especiais despertem cedo seus talentos, eles ainda fazem com que seus pupilos participem da cerimônia anual de despertar. O principal objetivo é usar o poder da Pedra do Despertar para construir o espaço do domador o quanto antes. Bai Jinchon tagarelou um bocado e, por fim, resumiu que aquela Pedra do Despertar era algo valioso, que traria grandes benefícios ao poder de Bai Zian. Por isso, você precisa levar a sério essa cerimônia de despertar. Bai Zian entendeu o ensinamento do avô e assentiu obedientemente. Antes, ele estava ocupado estudando os conhecimentos sobre domar feras e despertar talentos, então não sabia muito sobre a Pedra do Despertar. Agora que conhece sua importância, é claro que vai agarrar essa oportunidade. Um verdadeiro homem não fica perdendo tempo com devaneios. O mais importante é concluir a cerimônia de despertar e construir o espaço do domador. O pai de Bai Zian de repente bateu forte na mesa, assustando tanto ele quanto Bai Ziyu, que pularam de susto. Por que está tão bravo? Sua mãe colocou as mãos na cintura e lançou um olhar severo para o marido. O velho Sr. Bai, ao ver a reação, logo se acalmou. Só falei um pouco alto, não estou bravo de verdade. Após a refeição, o motorista particular levou Bai Jinchon e Bai Zian para a Praça do Despertar. Bai Jinchon pediu ao sobrinho neto que fosse ao salão principal, enquanto ele mesmo iria preparar seu discurso. Quando Bai Zian chegou, já havia muita gente reunida aqui. E quando ele apareceu, os olhos daquelas garotas lindas brilharam como estrelas. Baixinho, quanto tempo! Elas se jogaram em cima dele, deixando Bai Zian sem jeito, só coçando a cabeça e rindo sem graça. Baixinho, faz um mês que você não vem à escola. Deve ter se preparado muito bem, né? Baixinho, só um mês sem ver você e já está cada vez mais bonito. Essas pessoas são colegas de escola de Bai Zian, pertencentes à academia da cidade Bairin. Esta é a academia mais prestigiada da cidade, onde a maioria dos alunos são filhos de generais, filhos de oficiais ou jovens ricos. Como o filho do senhor da cidade, Bai Zian naturalmente era o líder desse grupo. De repente, alguém na multidão empurrou os outros e avançou direto em direção a Bai Zian. Era um gordinho, com a barriga balançando, correndo e gritando alto. Bai Zian desviou rapidamente para o lado, fazendo o garoto gordo cair no vazio. Faz um mês que não te vejo. Senti tanto sua falta. Você não sentiu a minha? Ei, gordinho, será que dá pra parar de falar comigo nesse tom ressentido? Quem não conhece a gente ia pensar que somos um casal. Bai Zian fez uma careta. Como você pode dizer isso? A gente cresceu junto, somos irmãos de verdade. Gordinho, você tá cego ou o quê? Que desperdício esse nome tão imponente, Potian, em você. Os dois realmente cresceram juntos como grandes amigos. Por causa do nome Potian, Bai Zian já pensou que ele fosse o protagonista. Mas com o tempo, Potian foi ficando cada vez mais rechonchudo, e essa ideia foi se desfazendo. Enquanto Bai Zian ainda lamentava a antiga silhueta esguia de Potian, uma voz arrogante soou ao lado. Bai Zian, faz um mês que não vem à escola, achei que estivesse com medo. Se você se render agora, posso te perdoar desta vez. A dona da voz era Feng Tianyu, filha do vice-líder da cidade, Feng Yanjian, linda e talentosa, mas muito arrogante e competitiva. Aquela história da competição de talentos na cerimônia de despertar também foi ideia dela, e agora ainda está tão metida. Ela não tem medo de levar um tapa, mas Bai Zian também sentiu vergonha por ela. E agora? Pelo jeito, está querendo voltar atrás? Feng Tianwu disse com arrogância. Vocês dois, pequena Fênix, a aposta ainda vale, e estou ansioso para ver como vai cumprir o combinado depois de perder. Um mês atrás, Feng Tianwu disse que quem perdesse teria que atender a um pedido do vencedor, mas claramente ela achava que nunca perderia. Dessa vez, Bai Zian já tinha 90% de chance de vencer. Afinal, o talento de classe A só perde para o de classe S, e em toda a Federação Juzou é difícil encontrar alguém com talento S. Além disso, o Santuário Van Shao é apenas um santuário de baixo nível reconhecido pela Federação Juzou. Depois que Bai Zian saiu, o mensageiro destruidor do céu correu atrás dele e o alertou para ter cuidado, pois Feng Tianwu veio bem preparado dessa vez. Ele ouviu do pai que Feng Tianwu encontrou um tesouro especial que ajuda a despertar talentos. Por isso estava tão confiante. Não tem problema, a família Feng tem um histórico especial e recursos profundos, é normal usarem métodos especiais. Bai Zian respondeu com tranquilidade. Bai Zian não passa de um potro competitivo.
sempre querendo provar que é mais forte do que eu. Pouco depois, todos os alunos se reuniram na praça. Bai Jinshon, como líder da cidade Bailin, fez um discurso no palco para motivá-los. Após o discurso, todos os candidatos foram guiados em fila até o Salão do Despertar, onde flutuava a Pedra do Despertar. Eles foram conduzidos aos seus lugares, sentaram-se de pernas cruzadas e começaram a despertar seus talentos. Bai Zian sabia o que aconteceria em seguida. A Federação Jiuzhou ativaria a Pedra do Despertar, usando projeção espacial para espalhar o poder da pedra por todo o salão. Isso é realmente um milagre impressionante. No início, Bai Zian mergulhou com a confiança de um grande general. Ele podia sentir a energia do talento queimando dentro de si. No entanto, algo inesperado aconteceu. Quando essa energia despertada começou a sair completamente de controle, Bai Zian pareceu mergulhar em um abismo. Todo seu corpo doía intensamente, e a energia se espalhou até atingir sua cabeça. Bai Zian tentou controlar essa energia. O cérebro é a parte mais importante do corpo. Se fosse danificado pela energia despertada, talvez ele ficasse com sequelas mentais. Ele precisava sair desse estado de despertar imediatamente. O instinto raramente falha e jamais se volta contra seu dono. Por isso, Bai Zian decidiu confiar nele e permaneceu no estado de despertar, tentando controlar a energia. Até que a energia dentro de Bai Zian oscilou violentamente, chamando a atenção de alguns supervisores do ritual. Ao confirmarem que o candidato era neto do senhor da cidade, eles entraram em pânico. Rapidamente avisaram o senhor da cidade e o patriarca, pois não poderiam arcar com as consequências se algo acontecesse. Um enorme olho apareceu em seu corpo, e ninguém sabia o que aquele fenômeno significava. Bai Jinshon, ao ver aquele olho, arregalou os olhos de espanto. Pessoas comuns só apresentam fenômenos tão especiais ao despertarem um talento de nível S ou superior. Como isso é possível? Bai Zian já havia despertado um talento de nível A, não é? A única explicação na mente de Bai Jinshon era que talvez o talento de instinto dele tivesse sofrido uma mutação, elevando-se ao nível S. Além disso, no mundo dos domadores, às vezes aparecem feras espirituais com habilidades ou constituições especiais. E os humanos também são parte desse mundo, então também podem ter habilidades mutantes. As mutações humanas geralmente são variações do talento de domador. No entanto, na história dos domadores humanos, poucos conseguiram ter seus talentos mutados. E todos esses, sem exceção, se tornaram lendas que atravessaram os séculos. Ao pensar nisso, Bai Jinshon sentiu mais preocupação do que alegria. Se Bai Zian realmente tivesse sofrido uma mutação no talento, esse despertar seria extremamente perigoso. Pensando nisso, Bai Jinshon imediatamente quis entrar no salão para acordar seu sobrinho. Mas o ancião responsável por esta cerimônia recusou seu pedido. Ancião Bai, por favor, não me coloque em uma situação difícil. O Salão do Despertar pertence à Federação dos 9 Continentes, e o senhor, como líder da cidade Bailin, não tem permissão para entrar. Depois, ele tentou tranquilizar Bai Jinshon dizendo que havia um mecanismo de proteção da Federação dos 9 Continentes lá dentro e que Bai Zian certamente ficaria bem. Um jovem prodígio, sem igual no mundo, ancião Bai, sua família é realmente abençoada. O ancião não parava de elogiá-lo, mas Bai Jinshon ainda se sentia preocupado. Enquanto isso, Bai Zian ainda lutava contra o processo de despertar. Diante de Bai Zian apareceu uma linha de texto. O universo tem 3 extremos: o extremo do céu, o extremo da terra e o extremo do homem. Não sabia quanto tempo havia passado. Ao ver aquelas palavras, Bai Zian gritou de dor e arregalou os olhos. O que surgiu em sua visão foi um salão grandioso, com a pedra do despertar ainda flutuando acima de sua cabeça. Bai Zian ainda não havia recuperado o fôlego, sua mente cheia de pensamentos sobre aquelas palavras. O extremo do céu, o extremo da terra e o extremo do homem? Isso é simplesmente absurdo. O mais absurdo foi que, logo em seguida, Bai Zian recebeu uma notificação dizendo que havia obtido o talento mítico de sistema misterioso Olho da Revelação, que lhe concedia intuição sobrenatural e capacidade de previsão, permitindo enxergar os primórdios do destino e perceber a essência de todas as coisas em um certo raio. Bai Zian ficou chocado, quase perdendo o equilíbrio. No mundo das feras, os talentos são divididos em 9 níveis, do mais baixo ao mais alto: F, E, D, C, B, A, S, S e S, sendo o mais elevado o SSS. O talento de nível SSS já era o mais alto para um domador de feras. Mas agora ele havia obtido um talento mítico. Bai Etua nunca tinha ouvido falar desse nível, a menos que fosse algo acima do SSS, e ainda por cima um talento misterioso. Essa notificação parecia feita para assustá-lo. Nesse momento, a maioria dos candidatos no salão já havia concluído o despertar. Alguns tiveram a sorte de despertar um talento nível A, outros ficaram eufóricos com um nível D, e alguns choravam por não terem recebido nenhuma notificação.
E Bai Zian conseguia ver tudo isso com clareza. Então era esse o efeito do olho da revelação. Se fosse verdade, ele realmente teria um poder extraordinário. Apenas com esse olho, a essência de todas as coisas no mundo estaria dentro de um certo alcance, nada escapa ao seu olhar. Supondo que, no início de uma batalha, Bai Zian possa saber antecipadamente o dom animal do oponente, as habilidades da fera, seus pontos fracos e quais técnicas são necessárias para derrotá-la. Então, suas chances de vitória estariam praticamente garantidas. Bai Zian ficou cada vez mais empolgado. Ele mal podia esperar para testar suas habilidades e ver quais dons esses candidatos haviam despertado. A maioria deles possuía dons de nível D e C. Alguns despertaram dons de nível A, mostrando que ainda há gênios nesta geração. De repente, Bai Zian lembrou-se de algo. Sim, ele deveria verificar primeiro aquela pedra de despertar. Bai Zian ergueu a cabeça e fixou os olhos nela. As informações que obteve o deixaram atônito. Aquela pedra, na verdade, era uma fera espiritual do sistema vital, com um dom vitalício herdado de nível SS. Qualificações espirituais Júnior e a qualidade ouro dos talentos e habilidades despertados. Roubo de vida e renascimento da madeira seca, de qualidade laranja. Originalmente, era a semente da vida de uma árvore ancestral, mas, por falta de nutrientes, não conseguiu crescer e entrou em estado dormente. Bai Zian ficou profundamente chocado, jamais imaginou que veria uma fera divina lendária em vida. Nesse momento, um aviso ecoou no salão, ordenando que todos os candidatos se alinhassem por número de matrícula para registrar seus despertares. Bai Zian ainda estava absorto em pensamentos. A pedra de despertar ajudou inúmeros domadores a despertar seus dons, consolidando a era próspera dos domadores, considerado o alicerce da Federação de Jiuzhou, e, no entanto, era uma fera divina. Será que os líderes da federação sabiam disso? Se soubessem, tudo bem, significaria que já tinham um plano, mas, se não soubessem, a situação seria complicada. Aquela pedra de despertar possuía 3 habilidades, uma de qualidade dourada, que é uma técnica divina, e 2 de qualidade laranja, que são técnicas de nível supremo. Se ela saísse do estado dormente e revivesse, o fato abalaria todo Jiuzhou. Parece que este mundo dos domadores é muito mais complexo do que ele imaginava. Após refletir por um tempo, finalmente chegou a vez de Bai Zian ser avaliado. Ele, como os outros, colocou a mão no aparelho para verificar o resultado. No entanto, a máquina mostrou que Bai Zian despertou um talento psíquico de nível A, intuição. Ei, nível A? Bai Zian exclamou alto. Claramente seu talento sofreu uma mutação. Talvez aquela máquina tenha entendido o que você estava sentindo. Por isso começou a emitir uma série de alertas de erro. Bip bip, não identificado, acima do nível A, fora do alcance de identificação, não identificado. O bip contínuo deixou Bai Zian e os técnicos responsáveis pelo teste inquietos. Até que um ancião apareceu, olhando para ele com um olhar cheio de bondade. Este centro de identificação só consegue avaliar talentos de domador abaixo do nível S. Faz muito tempo que Bai Lin Shen não vê alguém com talento nível S, então é normal vocês não saberem, disse ele. Como durante o despertar do talento de Bai Zian ocorreu um fenômeno estranho, inicialmente seu talento já era intuição nível A. Então o ancião ordenou que os técnicos registrassem que Bai Zian despertou um talento nível S, superintuição. O nível S ainda não era suficiente para descrever o talento de Bai Zian. Mas ele pensou que seria melhor assim, esconder um pouco suas habilidades. Após anunciarem que Bai Zian despertou um talento nível S, os colegas se aproximaram para parabenizá-lo. Um talento nível S lendário, realmente impressionante, o jovem Bai certamente terá um futuro brilhante. O avô é um domador nível diamante, e o neto despertou um talento de domador nível S, é praticamente um predestinado. Só sou um pouco melhor que vocês, haha, respondeu Bai Zian, envergonhado. Eles já ficaram tão animados só com um talento nível S. Se soubessem a verdade, que ele despertou um talento nível mítico, e que acima do nível SSS certamente causaria alvoroço. Mas é curioso que um talento nível mítico não esteja no alcance de identificação do centro, isso foi uma novidade. Bai Zian saiu da área de testes e encontrou seu avô, que já o esperava. Ao ver o neto, Bai Jingshong perguntou ansioso. Xiaoan, como está se sentindo com o talento mutante? Alguma coisa estranha aconteceu? Bai Zian sentiu um pouco de culpa e abaixou a cabeça. Vovô, estou me sentindo bem, só lamento não ter conseguido construir um espaço de domador durante o teste. Bai Jingshong deu um tapinha no ombro dele e sorriu com carinho. Xiaoan, o que você acabou de dizer não é nada grave. O talento ter mudado de nível A para S é um grande acontecimento, ainda bem que você está bem. Bai Jingshong ainda disse que os recursos da mansão do Lorde podem ajudar Bai Zian a construir rapidamente um espaço de controle de feras, então você não precisa se preocupar com isso.
Originalmente, Bai Zian ainda planejava confessar ao avô que já havia despertado um talento de nível mítico. Mas, nesse momento, o olho do Apocalipse o alertou para não contar a ninguém. Então Bai Zian imediatamente fechou a boca. Parece que o talento de nível mítico nem mesmo pode ser revelado à família, ele terá que ser mais cauteloso no futuro. Bai Zian mal podia esperar para testar as funções do olho do Apocalipse. Primeiro, a busca de informações. Com ele no centro, em um raio de 10 metros, qualquer coisa, seja pessoa ou fera domesticada, não escaparia de seus olhos. Isso o deixou extremamente animado. Pensou consigo mesmo que, quando sua força aumentasse, certamente poderia ampliar o alcance da busca, até mesmo vasculhar o mundo inteiro, e então se tornaria um deus onisciente. Ao pensar nisso, Bai Zian ficou de ótimo humor e estava prestes a ir com o avô para a sala de descanso relaxar, quando de repente viu um fenômeno estranho. Do salão da cerimônia de despertar, ergueu-se um raio de luz que perfurou os céus. Olhando com atenção, aquela luz era uma fênix de fogo abrindo suas asas em voo. Com uma presença imponente. Uma fênix? Será que? O canto puro da fênix, o fogo em forma de fênix. Bai Jinshon ergueu a cabeça para observar o fenômeno e depois confirmou que se tratava de uma manifestação de talento nível S, chama da fênix. Quem despertasse essa habilidade certamente seria um descendente da fênix. Bai Zian imediatamente sentiu uma certa inquietação. Originalmente, ele ainda queria se exibir na frente de Feng Tianwu, até imaginando como ela ficaria constrangida após ser derrotada. Infelizmente, o desempenho de Feng Tianwu também foi nível S, embora o verdadeiro talento de Bai Zian fosse nível mítico, aos olhos dos outros, eles tinham forças equivalentes. Ao pensar nisso, Bai Zian ficou de mau humor. Feng Tianwu também já havia terminado seu despertar, e provavelmente não haveria mais nada de interessante acontecendo. Bai Zian então pediu licença ao avô e foi para casa mais cedo. Mas, mal tinha dado alguns passos, Bai Jinshon chamou seus 2 guardas, Bai Shi e Bai Shao. Eles eram um par de gêmeos com habilidades poderosas. Bai Jinshon suspeitou que, após seu neto despertar um talento de nível S, muitas pessoas o cobiçariam dali em diante, então ordenou que Bai Shi e Bai Shao o acompanhassem a partir de agora, sem jamais deixá-lo agir sozinho. Ao ver as 2 domadoras de bestas de nível ouro, Bai Shi e Bai Shao à sua frente, Bai Zian soube que seu avô já havia organizado tudo. Para ser sincero, ele não gostava de ser vigiado o tempo todo, mas não podia contestar a decisão de Bai Jinshon. Em seguida, seu avô lhe entregou uma chave, dizendo que era a chave do cofre do tesouro e que, quando voltasse, deveria usar os cristais de Lin Chi de dentro para construir seu espaço de domínio. Ao ver a chave, a expressão de Bai Zian finalmente se suavizou um pouco. O senhor da mansão realmente era generoso. O cristal de Lingui mencionado por Bai Jinshon era um item que continha energia cristalina, extremamente benéfico para o desenvolvimento do espaço de domínio. Normalmente, apenas domadores de bestas o utilizavam ao romper barreiras, permitindo que o espaço de domínio avançasse para um novo patamar. Por isso, o cristal de Lingui era extremamente valioso, custando pelo menos 19.000 moedas de ouro no mercado. Apesar do preço exorbitante, muitos ricos estavam dispostos a pagar, mas nem sempre havia disponibilidade. E o senhor da mansão realmente tinha esse tesouro. Bai Zian voltou para a mansão e foi direto ao cofre do tesouro. Ele ordenou que Bai Shi e Bai Shi ficassem do lado de fora montando guarda, proibindo qualquer um de perturbá-lo. As 2 obedeceram prontamente. Bai Zian inseriu a chave na fechadura, mas ainda precisava passar por uma rigorosa verificação de retina e sangue. Somente após a verificação, a porta foi ativada. A porta do cofre se abriu lentamente. Ali estavam guardados os tesouros acumulados pela família Bai ao longo de centenas de anos, todos itens raros no mundo exterior. Bai Zian pegou um dos tesouros ao acaso, como este núcleo do coração da aranha erizada, que apareceu em um leilão há 5 anos. Muitas famílias lutaram ferozmente por ele, a ponto de causar um banho de sangue. No final, a família Feng o arrematou por 150 milhões de moedas de ouro, e ele acabou nas mãos da família Bai. Bai Zian não perdeu tempo olhando mais e foi direto procurar os cristais de Lingui. Eles estavam guardados em uma caixa resistente. Qualquer pessoa comum que possuísse um cristal de Lingui, isso já é o suficiente para se gabar na frente dos outros. No entanto, naquela caixa havia cerca de 300 pedaços, que convertidos em moedas espirituais valeriam cerca de 300 milhões. E ao redor ainda havia mais uma dezena de caixas como essa. Isso significava que Bai Zian estava parado no meio de uma montanha de ouro. Nascer de novo foi incrível, mesmo que voltasse 100 metros, não chegaria ao fim. Além disso, o poder da domesticação espacial de feras está certamente ligado ao talento pessoal de domesticação. Em termos simples, um domador de feras de nível F precisa de apenas um cristal de muralha espiritual para construir seu espaço de domesticação. Mas um de nível S precisa de cerca de 30. Então, Bai Zian,
Com um talento de nível mítico, provavelmente precisaria de 200 ou 300. Bai Ziyan mal tinha terminado de pensar nisso e ainda não havia feito a pergunta. Diante dele, surgiu rapidamente um painel de status com as informações que precisava. Domesticação espacial mítica comum. Consumo de 333 cristais de muralha espiritual. Bai Ziyan ficou tão surpreso que mal conseguia se conter. Será que, sempre que tivesse uma dúvida, o olho do destino simplesmente lhe daria a resposta? Isso é muito mais avançado do que aqueles sites de busca. E o olho do destino, esse talento mítico, parece esconder muitas outras funções que Bai Ziyan ainda não descobriu. Só de pensar nisso, ele já se sentia animado. Mas, por enquanto, a prioridade era construir o espaço de domesticação. Então, com a mentalidade de um ricaço, Bai Ziyan escolheu imediatamente a domesticação espacial mítica perfeita, consumindo 999 cristais de muralha espiritual. Enquanto Bai Ziyan estava ocupado ativando a domesticação espacial no tesouro, seu pai estava eufórico com os inúmeros convites que chegavam ao palacete. Parece que, desde que a notícia do despertar do talento S de Bai Ziyan se espalhou, altos oficiais e nobres, como os da família Fan, queriam se aproximar do senhor da cidade, ou seja, de Bai Ziyan. Ontem, a senhora Fendi ainda perguntou se o pequeno tinha algum compromisso de casamento. Haha, a mãe de Bai Ziyan ficou tão feliz que não conseguia fechar a boca. Para ela, Bai Ziyan ainda era uma criança. Mas, como se tivesse piscado os olhos na cerimônia de maioridade, ele já havia crescido. Ao mencionar isso, o pai de Bai Ziyan parecia um pouco ansioso. Porque faz exatamente uma semana desde que você entrou no tesouro. Embora normalmente ele pareça muito severo, na verdade está muito preocupado que algo ruim possa acontecer ao filho. Por outro lado, Bai Jinshon, como avô, parecia extremamente calmo. Fique tranquilo, o talento S de Xiaoan é único. Construir um domínio espacial de feras naturalmente consome mais tempo e energia do que os outros. Bai Jinshon consolava seu filho. Mas, mal terminava de falar, sentiu uma onda estranha de energia. Essa força era tão poderosa que até ele se levantou abruptamente. Mesmo tendo mantido uma postura extremamente tranquila até então, Bai Jinshon sabia que seu neto havia conseguido construir o domínio espacial de feras. Ele gastou 999 cristais de Lin Chi e finalmente criou um espaço assustadoramente grande. Quando Bai Ziyan abriu os olhos e viu seu domínio espacial de feras, até ele se assustou. Esse espaço era realmente enorme. Nos livros, está descrito que o primeiro domínio espacial de feras construído é um espaço branco de cerca de 10 metros quadrados. O domínio espacial de feras de Bai Ziyan parecia capaz de conter milhares desses espaços brancos, além de ter montanhas e rios, parecendo um mundo normal. Nesse momento, o sistema enviou uma nova notificação. Devido ao efeito do talento, seu domínio espacial de feras mítico perfeito recebeu novos efeitos adicionais. Primeiro, pode reduzir o tempo de crescimento dos animais. Segundo, elimina efetivamente estados negativos. E por último, tem certa chance de despertar talentos ocultos. Bai Ziyan não conseguiu conter a emoção e soltou um grito. Efeitos adicionais? Ele já tinha ouvido falar desse conceito, mas domínios espaciais de feras anormais não recebem efeitos extras, e mesmo quando recebem, só acontece em situações extremamente raras. Seu domínio espacial de feras acabou de ser construído e já ganhou 3 efeitos adicionais, cada um deles incrivelmente poderoso. No mundo dos domínios de feras, existe uma regra: quanto maior o potencial da fera, mais longo é seu ciclo de crescimento. Muitos mestres de feras não vivem o suficiente para ver seus animais atingirem todo o seu potencial. No entanto, no domínio espacial de feras de Bai Ziyan, aquelas feras de enorme potencial também podem encurtar todo o tempo de crescimento. Apenas com o efeito triplo de aumento deste espírito espacial, isso já é suficiente para torná-lo o maior jovem talento domador de espíritos da história da Federação de Jiuzhou. Em seguida, vamos falar sobre a habilidade de eliminar efeitos negativos. Normalmente, em batalha, se um espírito for controlado, envenenado, paralisado ou queimado, perderá a capacidade de lutar. Pessoas comuns precisam gastar muito tempo e energia cuidando deles para que se recuperem. Mas Bai Ziyan só precisa colocá-los no espaço dos espíritos e esperar um tempo antes de soltá-los novamente. Assim, seus espíritos podem voltar ao estado perfeito e alegre. E sua capacidade de combate atinge o auge, como se nada tivesse acontecido. Por último, há o efeito de despertar talentos ocultos. Esse é justamente o efeito de aumento mais incrível. Porque os talentos dos espíritos são fixos desde o nascimento, e apenas tesouros lendários de alto nível podem fortalecer ou alterar seus dons. Mas, apenas com o espaço dos espíritos, Bai Ziyan pode assumir o papel desses tesouros, e sem limite de uso. Gastar 999 cristais de Lingui para criar um espaço dos espíritos mítico de nível perfeito foi um investimento extremamente vantajoso, e Bai Ziyan ficou muito satisfeito.
Em uma família comum, se pedissem para construir um espaço dos espíritos que custasse mais de 1 bilhão de moedas continentais para uma criança, eles certamente não teriam condições. Felizmente, ele escolheu a família certa para reencarnar. Bai Zian agradeceu em silêncio e, em seguida, abriu a porta, saindo do Museu do Tesouro. Nesse momento, os 4 membros da família Bai estavam parados na porta esperando. Ao vê-lo sair, todos perguntaram ansiosamente: Xiaoan, como você está se sentindo agora? Ficou uma semana sem comer nem beber, você emagreceu muito. Bai Zian retornando à vida cotidiana. A primeira tarefa foi se recompor com uma refeição. Normalmente, já estava enjoado de comer frutos do mar da primavera de Auau. Mas hoje Bai Zian aceitou tudo, comendo vorazmente como um faminto. Bai Jinshong e os pais estavam sentados à frente, observando atentamente o tesouro da família, até que ele terminou de comer e beber, quando se lembraram de algo e falaram na hora. Ah, vovô, eu gastei 999 cristais de Lingui para construir o espaço das esferas espirituais. As palavras de Bai Zian foram como um balde de água fria. 999 cristais de Lingui, valendo mais de 1 bilhão de moedas Ju. Seu pai pareceu levar o maior baque, sentando-se na cadeira sem firmeza e resmungando sem parar. Bai Zian, você é um perdulário. Bai Jinshong não demonstrou reações exageradas como o filho, mas sua testa começou a suar frio. Por sorte, a família Bai tem uma boa reserva, senão não daria para sustentar esse neto. Não imaginava que um talento mutante de classe S consumisse tantos cristais de Lingui, disse Bai Jinshong enquanto enxugava o suor. Bai Zian queria contar que, na verdade, era por causa do seu talento de nível mítico que o gasto era tão alto, mas não podia dizer. Então continuou comendo concentrado. Só parou de comer quando não coube mais nada no estômago. Nesse momento, Bai Jinshong lembrou de mais uma coisa. Há pouco tempo, seu peixe dourado de olhos vermelhos, a fera espiritual vitalícia, botou ovos. E sugeriu que o neto fosse dar uma olhada. Caso gostasse, poderia até firmar um contrato na hora. Ao ouvir sobre o peixe dourado de olhos vermelhos, Bai Zian endireitou-se animado. Mas tinha comido demais e quase vomitou tudo. Depois que Bai Zian fez a digestão, Bai Jinshong o levou para a sala de armazenamento de ovos de feras espirituais. Os funcionários aqui são extremamente cuidadosos, não ousam cometer o menor erro. A família Bai é especializada em feras espirituais da linhagem aquática, por isso valoriza muito a criação desses seres e possui métodos secretos de cultivo para garantir uma fonte estável. Além disso, eles também possuem os recursos de crescimento de que precisamos. Por isso, o primeiro espírito animal de um descendente da família Bai sempre é um espírito animal do elemento água. Eles dependem desses recursos, sendo treinados de forma fechada dentro da família, e em pouco tempo adquirem força suficiente para se juntar aos domadores de bestas. Bai Zian já tinha ouvido falar desse estoque, mas, ao vê-lo pessoalmente, ficou boquiaberto com seu tamanho. A maioria dos certificados de espíritos animais aqui são de nível prata inicial, e alguns até podem atingir o nível ouro quando adultos. No entanto, para alguém com talento de nível mítico como ele, isso ainda está muito longe do ideal. Seu espírito animal precisa ser do mais alto nível e o melhor possível. Por isso, Bai Jinshong o trouxe diretamente até este peixe dourado de olhos vermelhos e escamas de diamante. Embora seja chamado de peixe, parece mais um dragão. Sua espécie é peixe dourado de olhos vermelhos do elemento água, seu estágio é diamante máximo, seu talento é fluxo escaldante S, e sua aptidão também é diamante máximo. Mas sua essência foi danificada. Este espírito animal possui 3 habilidades: fluxo escaldante roxo, autopropulsão aquática e ondas avassaladoras, todas de qualidade verde. Resumindo, é um espírito animal de talento excepcional, mas com a essência bastante prejudicada. Bai Zian ficou intrigado. O que teria acontecido para danificar a essência desse espírito animal? Bai Jinshong acenou com a mão, e o peixe dourado de olhos vermelhos nadou até ele. Meu velho amigo, o Xiaoan já despertou seu talento para domar bestas. Espero que você também leve seu filho para se aventurar por aí. O peixe dourado de olhos vermelhos assentiu, enquanto Bai Zian ainda buscava uma oportunidade para tentar usar o olho do despertar e ver se conseguia ajudar a restaurar sua essência. Foi só então que ele percebeu que, ao lado do peixe dourado de olhos vermelhos, apareceram 2 ovos de espíritos animais. Um deles era um ovo de peixe da linhagem Bailin do elemento água, com talento de fluxo cortante A e aptidão de diamante inicial. Suas 3 habilidades são fluxo cortante azul, impacto aquático e camada de canhão, todas de qualidade verde. Xiaoan, veja qual deles você prefere. Bai Jinshong apressou. Bai Zian olhou para o outro ovo. Embora ambos fossem ovos de peixe da linhagem Bailin do elemento água, este tinha algo diferente. Pois ele possuía 2 talentos, além do elemento água. Liu Poli classe A é o talento controle do fluxo veloz classe S.
Seu potencial é um nível acima daquele irmão, sendo de qualidade púrpura superior. Possui 4 habilidades, sendo 2 de nível púrpura, controle da água veloz e fluxo destrutivo, e 2 de nível verde, impacto aquático e camada de canhão. O olho do despertar dos mortos explicou ainda que essa criatura possui 2 talentos naturais. Mas por seu potencial ser tão elevado, o consumo de energia também é enorme, levando à desnutrição e até mesmo colocando sua vida em risco. Baizia não tirava os olhos dele, afinal, era um potencial púrpura superior e ainda possuía 2 talentos naturais. Como um descendente do peixe dourado de olhos vermelhos poderia existir uma criatura tão estranha? Ele não pensou mais nos cavalos e imediatamente o escolheu. Mas Bai Jingson ficou confuso ao ver isso. Xiaoan, esse ovo pode estar murcho por fora, parecer muito opaco e com pouca vitalidade. Claramente tem uma deficiência congênita. E talvez nem consiga nascer. Bai Jingson disse tudo de uma vez e depois pediu desculpas ao velho amigo do peixe dourado de olhos vermelhos. Embora tenha dito coisas desagradáveis, no fundo era pelo bem de seu sobrinho. No entanto, Baizia insistiu em escolher aquele ovo que parecia mais frágil, pois sua intuição lhe dizia que era o parceiro perfeito para ele. Provavelmente, em todo o mundo de Van Shao, não se encontraria uma fera aquática com potencial melhor. Vendo a determinação do sobrinho, Bai Jingson naturalmente não o impediu mais. Porém, para adotar um desses ovos como fera contratada, era necessário obter a permissão da mãe deles, ou seja, do próprio peixe dourado de olhos vermelhos. Inicialmente, Bai Zian pensou que teria que agradar o peixe dourado de olhos vermelhos. Mas, ao se virarem, viram que ele arrancou uma escama de sua barriga com a boca e a colou no ovo que Bai Zian havia escolhido. Ele está querendo me dar isso? Ele não conseguiu esconder sua surpresa. Xiaoan, essa é a escama primordial do peixe dourado de olhos vermelhos, que fortalece a essência das feras aquáticas e aumenta em 10% a eficácia das habilidades de água. Bai Jingson explicou, parecendo que não precisariam mais pedir permissão, pois apenas essa escama já era um presente de agradecimento do peixe dourado de olhos vermelhos. Por Bai Zian ter escolhido o ovo da fera com deficiência congênita, aumentou muito suas chances de sobrevivência. Eu lhe garanto que farei todo o possível para criá-lo até que cresça. Bai Zian segurou os ovos da criatura branca de escamas, do elemento água, e o pequeno aquário dourado nos braços, dizendo com firmeza, tanto como uma promessa ao avô quanto à mãe do peixinho de olhos vermelhos. Em seguida, ele voltou para seu quarto e colocou tanto o espírito branco de escamas, ainda no ovo, quanto o aquário vital do peixe dourado de olhos vermelhos em um tanque limpo. Depois, adicionou um líquido nutritivo feito de flor do coração, raiz de dragão e semente de flor de neve. Grama de escama de kirin, folha de orquídea roxa, fruto de olho de areia e fruto de ginseng sangrento. Grama sanguínea, todos refinados a partir de ervas medicinais de alto nível, despejando tudo no tanque. Aquela mistura parecia veneno, mas, ao agir sobre o ovo da criatura branca de escamas, fez com que ele, antes tão fraco, ficasse instantaneamente forte e saudável. O fruto do olho de ferro é realmente poderoso, capaz de transformar um ovo de criatura branca de escamas de um estado frágil em algo tão perfeito. Diante disso, Bai Zian pôde, enfim, ficar tranquilo para firmar um contrato com a criatura branca de escamas. Sem perder tempo, ele rapidamente firmou o contrato com o espírito e obteve sucesso. Assim que o contrato foi selado, o ovo foi perfurado, e a criatura branca de escamas saiu rapidamente. Um mês depois, Bai Zian continuou a cultivá-la em seu espaço de dominação de bestas. Ela foi rapidamente influenciada por um efeito de reforço, despertando um novo talento, chamado Força Sombria de nível S, e possuía a habilidade Erosão da Água das Trevas. O nível da criatura também subiu diretamente para o estágio de Rei Intermediário. Esse peixe, assim como seu mestre, nasceu com um Halo de protagonista. Ainda recém-nascida, a criatura branca de escamas já conseguia derrotar espíritos de 5º nível, mostrando um futuro promissor. Bai Zian estava muito satisfeito. Sua criatura branca de escamas realmente era excepcional. Nenhuma das outras criaturas de água da família conseguia competir com ela. E, se não enfrentasse espíritos de nível superior, provavelmente não evoluiria rapidamente do estágio inicial para o de ossos de ferro. Os níveis das criaturas são: iniciante, ossos de ferro, bronze, prata, ouro, diamante, estrela púrpura, rei, épico, lendário, sendo o mais alto de divindade. O estágio iniciante é quando a criatura ainda não amadureceu e não entrou em um nível formal. Após amadurecer, a criatura alcança o estágio de ossos de ferro, quando pode considerar sua direção de evolução. Treinar fora é algo necessário. Pensando nisso, Bai Zian levou a criatura branca de escamas consigo e ordenou que Baishi e Baishao se preparassem para acompanhá-lo até a Rua do Bambu e Fogo. O mundo das estrelas do Reino Secreto possui 7 cidades principais. Cada cidade principal tem 7 cidades satélite, distribuídas ao seu redor.
A Vila de Bambu e Fogo, para onde Baisin está indo, pertence a uma das 7 cidades satélite, a cidade de Bailin. Lá existe um vulcão, onde habita uma espécie de fera espiritual com atributo de fogo, chamada de Aranha de Bambu e Fogo. Essas feras espirituais geralmente são de nível inferior. Mesmo as aranhas de bambu e fogo mais talentosas só alcançam o nível ferro negro, perfeito para os discípulos da cidade de Bailin treinarem. Os 3 chegaram juntos à estação de trem de alta velocidade da cidade de Bailin. Quando estavam prestes a passar pela catraca, Baizian ouviu alguém gritar seu nome. Baizian, como ousa não vir me ver? Ainda achou que era quem? Era a pequena fênix da família Feng. Baizian nem virou a cabeça e disse que, como ambos despertaram talentos de nível S, estavam empatados, então a aposta anterior foi anulada. No entanto, Feng Tianwu ainda estava furiosa. Sim, estamos empatados, mas depois da cerimônia de despertar, você foi embora sem se despedir. Será que não mereço sua consideração? Baizian não esperava que ela desse tanta importância ao assunto. Feng Tianwu ainda disse que, após a cerimônia, ficou procurando por Baizian. Ao vê-lo prestes a embarcar para outra cidade, pensou que ele estava evitando-a de propósito e ficou ainda mais irritada. Traidor, covarde. Feng Tianwu gritou alto, deixando Baizian muito constrangido. O que essa velha está falando? Quem ouvisse ia pensar que ele a tinha enganado afetivamente. Ele pretendia ignorar Feng Tianwu e embarcar direto, mas ela estendeu a mão, tentando segurar Baizian. Espere, não vá. Se hoje não me ouvir, não vou deixar barato. Infelizmente, antes que a mão de Feng Tianwu tocasse a roupa de Baizian, foi friamente interrompida por Bai Shao. Senhorita Feng, comporte-se. Feng Tianwu levou um susto e, ao se virar, viu Bai Shao, sendo completamente dominada por sua presença. Diante de uma domadora de nível ouro, mesmo alguém que acabou de despertar um talento de nível S. Como Feng Tianwu não era páreo para ele, acabou recolhendo a mão sem graça. Mas ainda assim, precisava dizer o motivo de ter vindo. Depois de tanto esforço para chegar até aqui, Feng Tianwu queria competir mais uma vez com Baizian. Mais especificamente, depois de entrar na escola, ela queria que os espíritos animais dos dois lutassem, e ela decidiria o resultado. Baizian respondeu com desdém, mas acabou caindo na armadilha. Embora não demonstrasse nada no rosto, Baizian estava quase explodindo de raiva. A personalidade dessa fênix é realmente insuportável. Se não fossem as famílias amigas há gerações, ele com certeza daria umas pancadas na cabeça dela. O alto-falante da estação anunciou que o trem para a cidade de Juu estava prestes a chegar, então Baizian deixou Feng Tianwu de lado e se concentrou nos assuntos importantes. Entre a cidade principal e a cidade satélite, existe uma área selvagem extremamente perigosa, cheia de feras espirituais. Além das equipes de domadores que saem para caçar, poucas pessoas se aventuram sozinhas por lá. No entanto, as pessoas sempre precisam se deslocar entre as cidades. Por isso criaram um meio de transporte especial para atravessar essa região selvagem. Trata-se de um trem feito a partir da transformação de uma fera espiritual chamada Besta Mil Resistências. Seu corpo é duro como aço, com defesa extremamente alta, e o trem chega a ter 100 metros de comprimento, com cada vagão sendo uma parte do corpo da Besta Mil Resistências. Quanto maior o nível da Besta Mil Resistências, mais seguro é o trem e, consequentemente, mais cara é a passagem. Mas isso não era um problema para Baizian. Para alguém como ele, que renasceu como filho de uma família poderosa, alugar o trem inteiro não seria um problema. Porém, como sempre foi simples em sua vida anterior, não via necessidade de tanto luxo. Mas havia uma coisa que Baizian não esperava. Quando entrou na cabine de primeira classe para validar o bilhete, o sistema mostrou que ele só tinha passagem para a segunda classe. O funcionário pediu que ele se dirigisse à segunda classe, o que o deixou muito envergonhado. Parece que o avô já tinha interferido nisso. Antes de partir, Bai Jinshon recomendou ao neto que, durante o treinamento fora de casa, vivesse como uma pessoa comum, tivesse mais contato com os outros e enfrentasse dificuldades. E de preferência fosse enganado algumas vezes para ganhar experiência. Mas não imaginava que o avô fosse tão rigoroso a ponto de fazer o neto viajar na segunda classe. E ainda proibir que os guardas Bai Shi e Bai Shi o acompanhassem. Esse vagão é realmente barulhento. Baizian não resistiu e usou o olho do despertar celestial, descobrindo que aquelas pessoas barulhentas eram alunos da Academia de Feras Espirituais X, da cidade subordinada de Bailin, na vila mineradora de Yan. De passagem, ele também verificou as informações das feras espirituais deles. Já estavam há 1 ano na escola, mas seus animais de estimação espiritual ainda não haviam alcançado nível ferro bruto. Eram realmente muito ruins. Agora, Baizian estava ainda mais presunçoso. Era justamente a diferença entre pessoas com talento comum e feras espirituais medianas, como ele, que possuía uma qualidade extraordinária. Eles eram realmente muito imaturos.
No entanto, essa ideia de Baizian logo foi desfeita, pois ele descobriu uma garota chamada Gubai. Ela também possuía talento de nível S no sistema místico, capaz de roubar a sorte de outras pessoas em um único feitiço. Até então, Gubai estava sentada sozinha num canto. Mas, naquele momento, outra garota passou por ela. A garota caminhava bem, mas, ao passar por Gubai, tropeçou de repente e caiu para trás. Ela caiu sozinha, mas sua primeira reação foi se levantar e xingar alto. Sua azarenta! Por que veio bater em nós sem motivo? Que coisa ruim! Se acontecer algo comigo, você vai responder por isso? Gubai parecia já estar acostumada com isso. Mesmo sem culpa, pediu desculpas baixinho. Mas a outra, ao ver isso, gritou ainda mais alto. Não fale comigo! Baizia observava Gubai em silêncio. Aquela garota era como ele, não só tinha talento de nível S, como também pertencia ao sistema de domínio espiritual. Com uma qualidade tão forte, certamente causou grande alvoroço durante os testes. Sendo assim, por que a vila mineradora de Ia não reportou isso à cidade de Bailing? Ao contrário, deixaram uma pessoa com talento tão excepcional crescer numa cidade pequena, estudando numa academia de feras espirituais sem qualquer tradição cultural. Ele sentia que havia algo estranho nisso tudo, e decidiu em segredo que iria investigar até descobrir a verdade. A nave Z era extremamente rápida e, em pouco tempo, entrou na jurisdição da cidade de Juu. Assim que a nave pousou, Gubai desceu com ar desanimado. Baizian a seguiu em silêncio e, em seguida, chamou a Baixal. O que você quer comigo? Baixal apareceu como um fantasma atrás de Baizian. Parece que, embora o avô não permitisse proteção pessoal, Baixal ainda foi mandar alguém observar Baizian de longe, para o caso de ele precisar de ajuda. Investigue a fundo o histórico dela para mim. Baizian ergueu o queixo, apontando para Xiao Gubai, que caminhava à frente. Baixal sempre teve uma expressão fria, mas agora exibia um sorriso enigmático e perguntou em voz baixa. Jovem mestre, será que o senhor se interessou por aquela moça logo de cara? Baizian negou na hora, dizendo que ela tinha algo de especial. Se conseguisse recrutá-la antes que ela ficasse forte, o poder futuro da família Bai certamente aumentaria muito. Em seguida, Baizian voltou ao motivo de estar ali. Nessa cidade, era possível encontrar aranhas de fogo de bambu por toda a parte. Baizian invocou imediatamente sua carpa prateada, ordenando que lutasse contra um enxame de aranhas. Embora essas aranhas não fossem de nível alto, eram numerosas e ferozes, fazendo a carpa prateada demorar um pouco mais. Mas o resultado foi o mesmo. Em pouco mais de um minuto, ela eliminou 4 aranhas de fogo de bambu de 5º estágio. Muito mais forte do que no campo de treinamento. Baizian percebeu que, em condições normais, o poder da escola da água só seria capaz de perfurar um buraco na cabeça daquelas aranhas. Dessa vez, porém, os ataques da carpa prateada fizeram as aranhas explodirem em pedaços. Ele ficou bastante intrigado. A ruptura do fluxo de água pode potencializar os efeitos das habilidades de ataque do elemento água. O talento de Baizian explicava isso. Ele não pôde conter um grito de surpresa, não esperava que a carpa prateada tivesse essa habilidade. Parece que vou precisar procurar aranhas de fogo de bambu mais fortes. Por que só lutando contra bestas espirituais mais poderosas do que ele que se cria pressão para o crescimento e a compreensão de novas habilidades? De acordo com o nível de domínio, pode-se classificar em iniciante, proficiente, competente, avançado e, no nível máximo, maestria. Atualmente, a carpa prateada possui 5 habilidades, e se não se esforçar para evoluir, elas permanecerão no nível mais baixo, com um mínimo de poder. Por exemplo, a habilidade de corte de um espadachim, no estágio iniciante, só consegue cortar um bambu. Após anos de treinamento e acúmulo, ao atingir a maestria, um único golpe pode partir uma montanha. Essa é a diferença no nível de domínio das habilidades. Bestas espirituais diferentes, ao dominarem a mesma habilidade, podem produzir efeitos e poderes distintos. Enquanto estava distraído, Baizian foi cercado novamente pelo enxame de aranhas de fogo de bambu. Assim, ele e a carpa prateada lutaram ali por uma semana inteira. Após esta semana, o poder do peixe de escamas brancas aumentou significativamente. Às vezes, ele é atingido pelos fios da aranha de bambu de fogo. Mas, em vez de colocá-lo em desvantagem, isso faz seus ataques ficarem ainda mais ferozes e o dano maior. Baizian observava atentamente o processo de luta de sua fera espiritual. No ritmo atual, em cerca de mais uma semana, o peixe de escamas brancas poderá subir para o nível 9. Nesse momento, Baishi apareceu atrás dele, trazendo as informações que ela e Baial haviam coletado sobre a garotinha da família Bai. Os pais da garotinha da família Bai morreram em um acidente de carro quando ela era pequena. Parecia que o destino havia marcado que ela traria má sorte a todos os parentes. E por isso, depois disso, nenhum parente ousou adotá-la. Após a morte dos pais, ainda restou uma dívida.
Se não fosse pelo despertar de seu talento, sob a proteção da sede do despertar, ela provavelmente já teria sido vendida pelos credores. Depois de entrar na academia, a garotinha da família Bai fez alguns novos amigos, mas todos eles sofreram infortúnios. Desde então, ela foi evitada e desprezada pelas pessoas. Felizmente, ela tem um caráter forte e não se deixa abater pela má sorte. Nos tempos livres, ela trabalha para se sustentar, e o dinheiro que sobra é usado para pagar a dívida, mas os lugares onde trabalha ou fecham ou ficam muito distantes. Bai Xian refletia sobre como o talento da garotinha da família Bai trazia tanta desgraça. Mas ela tinha uma origem limpa, personalidade firme e era muito resiliente. Ele perguntou a Bai Shi se algo havia acontecido no dia em que a garotinha da família Bai despertou seu talento. Bai Shi assentiu, algo realmente aconteceu. Naquele dia, ela foi a última a testar seu talento, e após o despertar bem-sucedido, a máquina apresentou uma falha. Os funcionários presentes também tiveram problemas, mas, para não perder tempo, trocaram a máquina e refizeram o teste. Por isso, o relatório do teste mostrou um talento nível F, mas só Bai Xian viu que era, na verdade, nível S. Ele achou ainda mais interessante que o talento da garotinha pudesse afetar até objetos. Imediatamente, ordenou a Bai Shi que enviasse alguém para resolver a questão da dívida da garotinha na cidade da Mina Sul e depois a transferisse para a Academia de Domesticação de Feras da Cidade das Escamas Brancas. Nesse momento, um leve sorriso apareceu no rosto de Bai Shi. Não é diferente daquela corrosão branca de antes, ela pensou consigo mesma. A primavera do jovem mestre finalmente chegou, que coisa mais dominadora. Transferir os outros de escola só com dinheiro. Isso sim que é amor de gente rica. Bai Xian logo percebeu que Bai Shi estava viajando na maionese de novo. Ele até queria dar uma bronca nela, mas de repente ouviu alguém gritar. Em seguida, eles viram a garotinha Bai sendo perseguida por uma aranha de bambu de fogo. Ele imediatamente mandou Bai Lin Yu atacar e salvou a vida dela. Ao ver isso, Bai Shi logo classificou como cena de herói salvando a mocinha. E sumiu rapidinho para deixar os dois a sós. Bai Xian suspirou, nem teve chance de explicar. Do outro lado, a garotinha Bai estava caída no chão, toda desajeitada. Não ajudá-la a levantar não seria coisa de homem. Bai Xian pensou assim e agiu na hora. Mas talvez a garotinha Bai temesse que sua má sorte o afetasse, então se esforçou para se levantar sozinha. Logo depois, ela reconheceu que ele era a pessoa do mesmo vagão de antes. Os dois se perguntaram e se apresentaram. A garotinha Bai avaliou o rapaz em silêncio. Derrotar uma aranha de bambu de fogo de nível ferro negro com um só golpe, que impressionante. Vendo que ele estava distraído, Bai Xian tomou a iniciativa e puxou conversa. O que você está fazendo aqui? E seus colegas? Ao mencionar os colegas, a garotinha Bai pareceu um pouco desconfortável. Ela disse que ela e os colegas tinham sido separados por aranhas de bambu de fogo mutantes. Para os outros, isso claramente seria um azar. Mas Bai Xian, ao ouvir isso, ficou animado e segurou a mão da garotinha Bai, pedindo que o levasse até lá rápido. Ela ficou toda vermelha com o gesto dele e timidamente puxou a mão de volta. Mas aquele lugar é perigoso. E eu posso trazer má sorte para você, ela disse hesitante. Mas Bai Xian não ligou para nada disso. Ele segurou a mão dela de novo e pediu que o levasse até onde estavam as aranhas mutantes, garantindo que seu Bai Lin Yu a deixaria de queixo caído. Ele estava mesmo feliz. A situação era perfeita. Dava para treinar o Bai Lin Yu e ainda mostrar o quão forte ele era para a garotinha Bai, facilitando que ela se juntasse à família Bai. Desde que partiu, Bai Shi tem observado seu jovem mestre de longe, nas alturas. Quando viu Bai Xian segurando a mão da pequena Bai, ela ficou tão empolgada quanto uma adolescente assistindo a um dorama coreano. No entanto, ao ver o sorriso de Bai Xian, Bai Shi sentiu um calafrio na espinha, como se aquele sorriso escondesse uma forte intenção de matar. A pequena Bai rapidamente levou Bai Xian até o covil da aranha mutante. Embora essa aranha tenha uma natureza desprezível, ela possui 2 talentos natos. Por isso, você ainda precisa observar a situação com cuidado. Apesar de ser apenas uma pequena fera espiritual, ela tem 2 talentos. O que sugere que pode haver algum tesouro valioso naquela caverna. Pensando nisso, Bai Xian pegou o Bai Liu, pronto para o combate. Antes, a pequena Bai havia insistido para que ele fosse embora, pois a aranha mutante não era um inimigo que calouros como eles pudessem enfrentar. Mas Bai Xian respondeu com firmeza. Não se preocupe, fique atrás e assista. Só isso. Em seguida, Bai Xian instruiu Bai Liu a usar primeiro o lança d'água para eliminar parte das aranhas de bambu de fogo. Quando o líder da aranha mutante atacasse, ele deveria usar a explosão de correnteza para derrotá-lo. Bai Liu assentiu e, em seguida, saltou com bravura. A aranha mutante foi perturbada e despertou imediatamente. Ao confirmar que o inimigo era uma fera espiritual de 8ª categoria, sem importância, ela ficou furiosa, achando que um ser tão fraco ousava invadir seu território.
A aranha mutante ordenou que seus subordinados avançassem para o combate. Mas Bai Liu, de Baizian, não era um adversário qualquer. A força que ele demonstrou deixou o líder da aranha mutante chocado. Bai Liu quase liquidou a maioria de seus subordinados com um único golpe. Isso deixou a aranha mutante ainda mais enfurecida. Ela usou todas as suas forças, tentando despedaçar Bai Liu. Sob o intenso ataque de fogo, a corrente de água liberada por Bai Liu evaporou instantaneamente. Bai Liu obedeceu prontamente e conseguiu escapar ileso. Velocidade relâmpago é uma habilidade que aumenta sua velocidade em uma ampla área. Além disso, Bai Liu já havia dominado o domínio da água ao nível máximo. Então desviar dos ataques da aranha mutante era extremamente fácil. Ao ver isso, ela se tornou ainda mais agressiva, atacando sem parar. Seus golpes eram quase incessantes. Mas o peixe de escamas brancas desviou de todos os ataques com facilidade. Após algumas esquivas e movimentos, ele até conseguiu se aproximar do topo da aranha mutante. Baizian teve que alertar novamente seu espírito animal em voz alta. Não caia na provocação, primeiro elimine os monstros ao redor. A verdadeira batalha está apenas começando. Ao ouvir o aviso do mestre, o peixe de escamas brancas pareceu despertar de repente. E rapidamente mudou o alvo de ataque da aranha mutante para as aranhas de bambu de fogo restantes ao redor. Ao ver todos os seus subordinados serem eliminados bem na sua frente, a raiva daquela aranha atingiu o limite. Baizian imaginou que ele e seu espírito animal provavelmente haviam enfurecido a aranha, forçando-a a usar sua técnica mais poderosa. De fato, desta vez o ataque dela estava visivelmente mais forte. O peixe de escamas brancas continuou a desviar calmamente com velocidade do fluxo divino e contra-atacou as pernas da aranha com ruptura das águas. Baizian observava cada momento da batalha com atenção. O poder da ruptura das águas era comparável ao impacto da lança de água. Agora, com água contra fogo, o peixe de escamas brancas tinha naturalmente a vantagem. Pela temperatura atual, a vitória certamente seria deles. No entanto, tudo estava indo bem demais, e Baizian começou a ficar inquieto. E o que ele temia, de fato, aconteceu. Aquela aranha já havia armado uma armadilha durante a batalha. Embora o peixe de escamas brancas desviasse facilmente de seus ataques, a cada investida, a aranha mutante deixava alguns fios de teia no ar. Quanto mais tempo passava desviando, mais densa a teia cobria toda a caverna. Os movimentos do peixe de escamas brancas ficaram extremamente limitados. Se continuasse assim, quem sairia prejudicado seriam ele e Baizian. Então, ele imediatamente ordenou que o espírito animal usasse a erosão das águas sombrias para eliminar o inimigo de uma vez por todas. Ao receber a ordem, o peixinho usou sua técnica definitiva. Desta vez, o ataque liberado foi como um tsunami violento, dividindo-se em várias correntes que vieram de todas as direções, deixando a aranha mutante sem reação, e o peixe de escamas brancas saiu vitorioso. No entanto, por estar ferido antes, após usar a erosão das águas sombrias, o peixe de escamas brancas ficou completamente exausto. Baizian o segurou rapidamente. Nesse momento, o sistema informou que o peixe de escamas brancas havia subido com sucesso para o 9º estágio do não-fluxo. Dessa forma, o objetivo desta jornada já havia sido alcançado. Agora, só precisava colocá-lo no espaço dos espíritos animais para descansar e se recuperar. Agora, Xiao Gubai timidamente se aproxima para perguntar: como está o Bai Liu? Não é nada, ele só está um pouco esgotado. Depois de descansar, vai se recuperar. Em seguida, ele se aproxima da aranha mutante, pronto para recolher os espólios. Mas assim que sacou a faca, Xiao Gubai tomou a frente. Parece que ela é experiente em dissecar cadáveres de bestas espirituais, com movimentos muito hábeis. Baizian não teve escolha a não ser recuar e deixar Xiao Gubai agir sozinha. Enquanto isso, ele usou o olho do despertar para verificar se havia tesouros na caverna. Porém, antes que pudesse obter resultados, ouviu Xiao Gubai chamá-lo com voz animada. Zian, Zian, olha só isso, encontrei dentro do corpo da aranha líder. Xiao Gubai segurava uma pedra de despertar original. Esta é uma pedra divina que contém a origem do despertar, capaz de ajudar seres vivos a despertarem novos talentos. Ele ainda não tinha usado o olho do despertar, e Xiao Gubai já havia descoberto o tesouro mais valioso da caverna. Seu talento da família Xie, coleta de sorte, também é muito útil para encontrar tesouros. Antes, Baizian só tinha visto duas coisas com talento de despertar. Uma foi a pedra de despertar da Federação de Juzou no salão principal. A outra foi o seu espaço de controle de feras. E agora, Xiao Gubai encontrou mais uma coisa com efeito semelhante. Porém, na Federação de Juzou, itens que despertam talentos são sempre tesouros valiosos. Xiao Gubai não tem habilidade de avaliação, então não sabe disso. E Baizian também não pode contar a ela. Porque ele sabe que ela tem bom caráter, mas teme que ela possa ter mais intenções diante de uma tentação tão grande. Então,
Bai Zia disse casualmente. Também não sei o que é isso. Quando voltarmos, vou perguntar aos mais velhos da minha família. Xiao Gubai assentiu repetidamente, ainda ocupada com a dissecação da aranha. Vendo isso, Bai Zia achou que era o momento certo e a convidou para ir à sua casa. Xiao Gubai parou o que estava fazendo e olhou para ele com um ar confuso. Você está me convidando de verdade? Bai Zia assentiu, e Xiao Gubai voltou a olhar para frente. Ela deu mais um golpe na aranha mutante. Ela achava que Bai Zia era tão poderoso, enquanto ela, desde pequena, não passava de um azarado presságio de desgraça, rejeitada por todos, um verdadeiro monstro. Por isso não conseguia acreditar, muito menos aceitar aquelas 10 promessas. Não é assim. Você não é um monstro, só é um pouco especial. Bai Zian pegou a faca da mão dela, impedindo que ela descontasse na aranha. Em seguida, continuou convidando-a para trabalhar sob as ordens do jovem mestre da família Bai em Bailin. Quando chegasse a hora, Bai Zian certamente a levaria para ver as paisagens de níveis mais altos em Yulin. Bai Qi, você está falando da família de Bai Jinshun, o mestre de feras do núcleo dourado? Xiao Gubai perguntou, confusa. Isso mesmo, então você aceita vir para nossa família Bai? Bai Zian respondeu enquanto estendia a mão. Ao olhar para sua mão, Xiao Gubai teve uma ideia, tentar mais uma vez, talvez dessa vez o resultado fosse diferente. Então, ela estendeu a mão, segurou a de Bai Zian e aceitou. Naquele momento, Xiao Bai jurou em seu coração que se esforçaria o dobro para retribuir aquele que lhe estendeu a mão nos momentos mais difíceis. Depois de chegarem a um acordo, Bai Zian disse que tinha um presente para Xiao Gubai. Logo depois, afastou as teias de aranha e viu um monte de ovos de aranhas de bambu mutantes. Os ovos das aranhas mutantes também sofrem mutações ao nascer, e isso também está relacionado diante da possibilidade de criar uma nova raça de aranhas. Se pudermos aproveitar isso para cultivar uma nova fera espiritual, trará enormes benefícios para a família Bai. Por isso, ele permitiu que Gubai escolhesse um ovo como condição para ingressar no clã Bailu. A condição para entrar no clã Bailu é você querer que eu assine um novo contrato? Gubai perguntou com cuidado. Bai Zian assentiu. O contrato entre um domador e sua fera espiritual pode ser totalmente desfeito. Com o crescimento do domador, o contrato com um animal de nível inferior já não é mais adequado para batalhas. Escolher um animal com maior potencial é algo comum. E as pessoas têm duas formas de assinar um novo contrato. A primeira é anular o contrato antigo, e a segunda é matar seu antigo animal de estimação. Gubai hesitou ao se aproximar, mas logo escolheu o ovo com a melhor qualidade. Parece que você estava certo. O talento dela é muito útil para encontrar tesouros. Agora é hora de desfazer o contrato. O primeiro método causa um efeito reverso no domador, podendo até perder seu canal espiritual. Mas o segundo método é muito cruel, então ele ficou curioso para saber qual ela escolheria. Gubai quase sem pensar escolheu anular o antigo contrato com seu besouro de estimação. Quando o processo terminou, ela cuspiu um grande jorro de sangue. Bai Zian correu assustado até ela. Estou bem. Mesmo sentindo muita dor, Gubai se esforçou para se sentar, despedindo-se solenemente do besouro. Afinal, eles já estavam juntos há tanto tempo, e agora a separação ainda trazia um pouco de tristeza. Gubai ficou olhando por muito tempo para o besouro, até que ele voou para longe e desapareceu. Depois disso, Bai Zian ficou ainda mais convencido de que havia escolhido a pessoa certa. Depois de resolverem tudo, os dois foram juntos ao beco negro da cidade Bambu Fogo para comprar alguns itens. O comerciante de pedras espirituais fingiu ficar furioso, apontando para um monte de pedras e disse: Desde o momento em que você abriu a boca, os 9.000 taés de capital já perderam um dígito. Não tem mais negociação. Mas quem é Zian? Ele é esperto e bonito. Como poderia ser facilmente enganado por aquele velho? Você está perguntando se o chefe acha que sou jovem e fácil de enganar? Agora você está mais bravo do que aquele velho. Isso é realmente enganação, esse núcleo espiritual está todo quebrado assim. Nem um pingo de energia passiva tem. Ao ouvir isso, o velho finalmente largou aquela pose falsa. Ele gaguejou tentando se defender, dizendo que, apesar de danificado, talvez ainda guardasse a marca original da fera espiritual. Quem sabe até ajude uma fera espiritual do mesmo tipo a compreender essa técnica. Após refletir, Zia admitiu que o velho parecia ter um ponto válido. A chance de um núcleo espiritual quebrado ainda permitir sentir uma habilidade é de 1 em 1 bilhão. Se não fosse por ser bonito, talvez nem tivesse pensado nisso. O sistema emitiu um aviso: núcleo espiritual de Shiguan Laijue. Núcleo de fera espiritual suprema, gravemente danificado. Marca atual da habilidade: fogo púrpura do além. Ele pensou consigo mesmo, e seu rosto de repente ficou astuto, assustando Gubai. Não esperava que numa cidadezinha subordinada ao mercado negro houvesse um tesouro desses.
A sorte de Gubai realmente funcionou. O velho vendedor parecia bem mais honesto agora. Ele fez uma proposta. Vamos ser sinceros um com o outro. 90.000 yuan, mas Zian fingiu impaciência. Chega, tá bom. Essa tática realmente funciona. Não é à toa que as imperatrizes sempre usam esse truque na hora de comprar. Ai, 10.000 yuan, 10.000 yuan. 10.000 reais, 10.000 reais. Esse já é o menor preço. Se concordar, pode levar. Zia aceitou satisfeito. Combinado. De repente, uma voz veio de trás. Espere. Um homem de cabelos roxos apareceu não se sabe de onde. Ele declarou sem rodeios que queria disputar esse núcleo espiritual com você. Eu também estou interessado nesse núcleo. Com aquela cara irritante, claramente veio arranjar confusão. O homem de cabelos roxos jogou o cabelo para trás com elegância. Ofereço 20.000. Zia afastou a mão dele. Ele pensou consigo mesmo. Que ousadia! Ousou atacar primeiro. Depois de pensar, disse irritado. Olha aqui, meu chapa. Atacar primeiro assim é demais, não acha? O sujeito de cabelo roxo e sem vergonha disse. O chefe ainda não vendeu o núcleo espiritual para ninguém. Claro que eu posso dar um lance. Ele apontou para o garoto com escárnio. Além do mais, um domador de feras tão grandioso, nem 2.000 taéis de prata deve ter, quanto mais essa mixaria. Ele disse com ar de superioridade. Sou sobrinho do prefeito da cidade de Julu. Posso até arranjar um emprego para você se virar. Então é um filhinho de papai, com família poderosa. De repente, minha atenção cruzou com o olhar dela. O homem de cabelo roxo cumprimentou o Zivan, que estava atrás. Ele notou Gubai. Não tinha prestado atenção antes. Aquelas mãos macias, a pele branca com um toque rosado. Que fofura! O rosto do homem de cabelo roxo parecia extremamente desprezível. Ele suspirou. É realmente uma beleza rara. Zivan não aguentou mais. O garoto sugeriu. Já que nós dois queremos. Que tal um duelo até a morte para decidir quem fica? Ele se colocou na frente de Gubai. Pensou consigo mesmo que aquele era o típico vilão fraco, mas arrogante. Olha só a cara desse canária. Parece que tem a palavra desprezível escrita na testa. Deixa eu treinar um pouco com você. Visão sábia ativada. O homem de cabelo roxo também ficou furioso. Fazer o herói salvando a donzela que ia pedir para morrer. A fera espiritual ao lado dele cuspiu chamas. O som do sistema ecoou. Raça chama rubra. Invoca o espírito do fogo de sacrifício. Patente superior de prata autêntica. Afinidade natural, lama vulcânica. Qualidade ferro negro intermediária. Habilidades, chama azul flamejante, fogo verde devastador. Ele ordena. Vá. Cachorrinho obediente. Mate-o para mim. Aquela fera sacrificial se lança contra Zian, como se quisesse despedaçá-lo. Zian não demonstra nenhum nervosismo. Ele desvia com leveza, carregando Gubai nos braços. Zia acha a situação um tanto divertida. Para alguém como ele, sempre protegido pela família. A oportunidade de lutar pela vida contra um domador de feras é rara. A fera do homem de cabelos roxos ataca novamente com ferocidade. Zia apenas sorri levemente. Ele acabou de derrotar uma fera de nível bronze. Não sabe quão forte é esse domador de nível ferro negro. Ele continua desviando dos ataques da fera com facilidade. O homem de cabelos roxos provoca. Se tem coragem, pare de fugir, inútil. Nesse momento, mais pessoas se reúnem para assistir. Os cochichos se espalham. Aquele não é o sobrinho do gerente do mercado? Pronto, o sobrinho do gerente é conhecido por ser um valentão aqui. Ouvi dizer que ele sempre gosta de atacar pelas costas em duelos. A fera continua avançando. Ela está ficando cada vez mais enlouquecida. Gubai grita preocupado. Cuidado, Zian. O velho comerciante só consegue suspirar. Esse garoto está perdido. Mas Zia não demonstra nenhum sinal de pânico. Ele continua com uma expressão tranquila e relaxada. Já que você não quer que eu desvie, então vou enfrentar você de frente. Aproveitando o momento em que a esfera espiritual avança, ele faz um movimento circular com o braço. Zia gira a esfera espiritual como se estivesse amassando massa. Por fim, ele desfere o golpe decisivo. Uma força empurrou para longe a fera espiritual do homem de cabelo roxo. Nesse momento, a fera espiritual ficou deitada no chão, parecendo um cachorrinho assustado. Parecia muito triste. O jovem do mercado, vendo que ele não lhe dava importância, começou a ameaçar. Esse moleque bate em alguém sem considerar a posição do dono? Vou fazer ele se arrepender. Sem se importar com os ferimentos da fera espiritual, ele continuou dando ordens. Sacrifício, use fogo fluente. A fera espiritual obedeceu prontamente.
Ela concentrou uma bola de fogo e a lançou em espiral contra Xian. Xia desviou a tempo. Ele viu que o chão havia sido queimado, formando uma grande cratera. Achou que era hora de convocar sua fera espiritual. Agora posso chamar a carpa. Água e fogo não se misturam. Pensou e agiu. Xian convocou sua fera espiritual do elemento água. Apareça, carpa. Assim que a carpa surgiu, Xian sentiu que algo estava errado. De repente, uma enorme serpente apareceu atrás de Xian. Ela atacou com ferocidade, abrindo sua bocarra para engolir Xian, mas ele conseguiu desviar. O homem de cabelo roxo estava usando táticas covardes de ataque e surpresa. E ainda tinha cara de pau de se achar esperto. Não esperava por isso. Até um ataque surpresa desses você conseguiu desviar. O som do sistema ecoou. Tribo inseto, carro de fogo amarelo, sistema fogo. Nível prata intermediário. Talento, velocidade dupla. Ele deu a ordem. Carpa. Vamos resolver isso rápido. A carpa entendeu e cooperou. O homem de cabelo roxo ainda se achava. Ele gritou. Perfeito. Esfera imperial. Chamas violentas. Mas 2 contra 1 ainda estava sendo difícil. O Killing está cercado por bolas de fogo. Ele solta um grito. Isso não é bom. A bola de fogo explode de repente. O Killing está envolto em um mar de vermelho, sem conseguir ver a situação. O homem de cabelo roxo sorri com arrogância. Como um simples domador de nível inferior, ousando desafiar alguém do nível ferro negro como eu. Que pena esse espírito com talento excepcional. Ele diz com desdém. Falhou, garoto. Mas a reação de Jan foi completamente oposta. Talvez por sentir que o Killing estava ileso, ele se reanimou. Chegou a hora de concluir. Não acha que é cedo demais? Sai da fumaça e da poeira. O Killing salta no ar. Ele está completamente ileso. Com raiva, ele usa o rabo para derrubar o espírito do homem de cabelo roxo. Esse golpe foi devastador, lançando o cão de caça longe. O cão de caça cai com força e desmaia na hora. Resta apenas Yanli. Ele tenta envolver o Killing com seu corpo esguio. O Killing desvia com agilidade. Ele concentra uma esfera de água e a dispara direto na cabeça de Yanli. Yanli sai oficialmente da luta. O homem de cabelo roxo fica boquiaberto. Como? Afinal, ele é só um domador medíocre. O Killing, então, sentiu que se vingou. An recolhe o Killing e diz, sinceramente, seu espírito é forte, mas é uma pena. Dessa vez, é a vez dele zombar do oponente por ter escolhido o mestre errado. Alguém tão arrogante como ele não poderia engolir esse desaforo, garoto. Já que é um canalha, não teme pela reputação, ele puxa uma adaga de algum lugar. O homem de cabelo roxo avança furioso. Você, um domador medíocre, o que tem para se gabar?